começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de NBA, o Ed3. Estamos mais uma vez firmes e fortes nessa luta aqui. Eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangaro e Michel Braga, para falar tudo que não acontece na NBA neste momento. Porque tá mais parado que água de represa, né? Como diria Stephen Curry, Todo mundo. bota pra dormir. Todo mundo foi botado para dormir nesta off-season. Mas, antes de falar da off-season e do que nada acontece nas últimas semanas, desde que um senhorzinho chamado Kevin Durant pediu uma troca do Brooklyn Nets, dedicaremos este episódio, e principalmente o começo deste episódio, boa parte dele, a um dos maiores ídolos desse esporte, da NBA, e, por que não, uma das pessoas que mais influenciou não só a liga dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra. A gente teve o falecimento do nosso querido Bill Russell, agora no dia 31 de julho de 2022. O eterno camisa 6 do Boston Celtics, multicampeão, maior campeão da história da NBA, veio a falecer aos 88 anos de idade. Mano Mixel, Gabriel, quem foi Bill Russell para vossas senhorias? O que falar deste homem que acho que transcendeu o tempo, a quadra e tudo mais que gira em torno da NBA? Acho que a gente tá falando, né, do maior campeão da história da NBA. Um cara com 11 títulos, 9 jogando, alguns deles como treinador também, e 2 só como treinador. Acho que o primeiro treinador negro da NBA. Uma das primeiras, talvez a primeira grande estrela negra da NBA. Cara que terminou a carreira com média de 22 rebotes por jogo. Ou seja, a segunda maior média, atrás exatamente de quem foi o maior rival dele na época, que foi o Wilt Chamberlain. E foi o cara que inventou praticamente os tocos, né? Que faz a alegria dos narradores aí até hoje. Acho que era uma época em que muito pouca gente fazia isso, e ele começou exatamente fazendo isso, e aí acho que todo mundo aí acompanha um pouco, vocês, Rafa e Gabi, vocês sabem até melhor do que eu, que vocês ouviram algumas histórias aí, alguns podcasts aí que são referências para nós com talvez mais cuidado que eu, mas é um cara que ele tem uma história espetacular, né? Falando esportivamente da história dele, é um cara que começou a jogar basquete meio tarde, como durante a carreira jovem dele ainda. É um cara que tinha pouca técnica, mas que tinha uma... Não depois, tá? Tô falando no começo da carreira. Era um cara tecnicamente despreparado, mas que tinha uma imposição física tão grande, foi encontrando alguns treinadores que foram apostando nele, e aí ele foi tanto melhorando como jogador, quanto usando essa imposição física para fazer coisas que na época ninguém mais fazia, vide saltar para bloquear arremessos, né? Dar tocos. Era uma época que até os próprios treinadores orientavam os defensores a ficarem plantados com os dois pés no chão, meio que priorizando uma mobilidade lateral para impedir o avanço do jogador atacante e menos se arriscar tirando os pés do chão para interceptar um arremesso. Foi um dos maiores defensores de todos os tempos, se não o maior, e acho que tem muita mais coisa para falar aí, né, Rafa, de ativismo, enfim. Vamos deixar para o final. Queria ouvir Gabriel Spangaro primeiro. O que você comentou do primeiro técnico negro da NBA, né, Mano Mix? Eu acho que ele foi o primeiro técnico dos esportes americanos, o primeiro técnico negro de todos os esportes americanos, né? Então acho que mostra aí o protagonismo dele, né? Que a gente vai entrar um pouco mais na parte social, né? Que ele foi muito ativo nisso.
Mas, cara, ele transcendeu. Acho que a gente comenta muito sobre como o Stephen Curry mudou o jogo recentemente, né, cara? O Bill Russell, eu acho que fez a mesma coisa, só que lá na década de 50, 60, né? Quando ele fez. Ele entrou em 56, num basquete que era muito. Não tinha muito essa imposição física, né? Muito o tamanho dele era uma coisa completamente, o atleticismo era bem destacado de todos os outros jogadores, né? E aí um dos pontos que ele se destacou muito pela defesa, né? Que é esse ponto que o Mano Mixel trouxe, basicamente inventando aí os tocos, né? A gente não consegue entender ainda o quão bom ele foi nesse quesito, porque não era medido, não tinha essa estatística lá na época. Não tinha, se eu não me engano, o prêmio de melhor defensor, né, também. Acho que então provavelmente ele teria ganhado vários, se não quase todos os anos que ele estava na atividade aí. Um pouco dessa imposição física, né? Quando ele passou no NCAA, eles aumentou, olhando meus comentários aqui do lado, eles aumentaram a área pintada lá, o tamanho era a sua atleticidade, quão fácil era para ele, né, colocar a bola tão perto da cesta, né. Então, assim, era uma coisa que destacou absurdamente dele, da época dele. Teve das rivalidades absurdas com o Will Chamberlain, né, que aí tem um pouco do que a gente sempre discute dentro desses dois, né, que o Will Chamberlain era um cara muito protagonismo dele, né? Ele queria ser o astro, enquanto o Bill Russell era o cara que queria protagonizar o coletivo, a equipe como um todo. E, cara, você vê quantas vezes o Bill foi campeão, quantas vezes o Wilt foi campeão também, né? Lógico que a gente não vai discutir o legado do Will Chamberlain, porque também é uma coisa monstruosa, mas mostrando aqui como que ele fez, estava até comentando nesse começo de carreira, né, talvez não tanto com as suas táticas, mas que foi desenvolvendo, como que ele priorizou o time e conseguiu fazer o que ele fez ao longo desses 13 anos de carreira que ele teve, sendo 11 campeões. 11 campeão. Acho que você falou uma coisa, né, Gabi? O, o Bill Russell, cara, para mim, acho que para quem é mais novo e para quem acompanha NBA há pouquíssimo tempo, dá para ver a revolução que eu acho que ela tá muito, muito, muito clara no basquete do Golden State Warriors, na condução dessa revolução pelo Stephen Curry. Um basquete que já começou mais corrido com o Phoenix Suns lá do Steve Nash, mas o Russell, para mim, acho que ele é um dos primeiros grandes jogadores a revolucionar o esporte lá na década de 60, né? Eu acho que a grande mudança que o Bill Russell traz para o basquete é sair de um jogo que era extremamente horizontal para começar a um jogo vertical. Logo depois você vai ter um outro revolucionário para mim, um jogador que ele é transcendente também e revoluciona a NBA, que é o Dr. J, o Julius Erving, que muda a NBA com as enterradas e com um jogo mais plástico e mais acrobata e aéreo, mas o Bill Russell consegue já, quando ele entra na liga já, a mudar um pouco da visão do basquete para um jogo que não é só aquele jogo de passar a bola, encontrar o melhor jogador posicionado mais perto do garrafão, para que ele possa, né, praticamente encostar a bola na cesta e fazer os pontos. O Bill Russell consegue, não só pela imposição física, mas muito pela leitura defensiva, isso que vocês falaram bem dele, sair do chão. É um dos poucos jogadores que começa a sair do chão. Vale lembrar que na época que o Bill Russell entra na NBA, ainda não existia o jump shot, né? Muito claro. Então, os jogadores ainda não eram aqueles jogadores igual hoje que, né, você pega um Trae Young, Stephen Curry, Luka Doncic, que o cara arremessa de muito longe pulando e tudo mais, ou que existiam aquelas grandes infiltrações, grandes enterradas, etc. Então, ele começa a mostrar fisicamente uma imposição muito forte em cima, principalmente, dos grandes pivôs que dominavam a época e que ele consegue defender muito bem. É o caso, igual vocês falaram, do Will Chamberlain,
um dos maiores jogadores também de todos os tempos, mas que teve pouquíssimos títulos e muito disso se deve ao fato dele ter coexistido na mesma época do Bill Russell. Vale lembrar também que a grande rivalidade que a gente tem na Conferência Leste até hoje, Philadelphia 76ers e Boston Celtics, ela é oriunda dessa época e ela é oriunda desses dois grandes jogadores que rivalizaram durante praticamente 11 anos de liga, sendo que o Bill Russell foi, né, derrotado pelo Chamberlain uma vez numa final de conferência, onde o Chamberlain finalmente foi campeão da NBA e conquistou seu anel. Mas acho que além de tudo isso, né, de toda o conhecimento, o QI de basquete, a inteligência, não só dentro de quadra, mas também fora de quadra, o Mano Mixon falou, né? Ele foi campeão também como técnico e como técnico e jogador. E um fato curioso, quando o Red Auerbach, que era o treinador do Celtics, ele se aposenta, né? Ele deixa a equipe e fala que vai sair. Ele fala para a diretoria do Celtics: olha, só tem um cara para treinar esse time. Só tem uma pessoa que consegue treinar e essa pessoa é o Bill Russell. Então, tamanha era a capacidade, acho que a potência que era esse jogador. Eu acho que o Celtics e principalmente o Red Auerbach foram muito felizes. O Bill Russell é um dos 3 primeiros jogadores negros da liga a entrar na liga da NBA. E o Celtics comprou muito essa ideia porque o Red Auerbach viu o valor que esse cara tinha, viu a potência que esse cara poderia ser e a potência que ele foi. Vale lembrar que essa semana, né, após agora a morte do Bill, a NBA anunciou, né, a aposentadoria da camisa 6, então nenhum jogador mais vai poder usar a camisa 6, nem o próprio LeBron James, que joga com a camisa 6 no Lakers. Eles vão poder. Quem já usa poderá continuar usando. Ah, vai poder? Os novos jogadores não poderão escolher. Né? Acho que tem alguma coisa disso. Quem já tem, mantém. Exato. Ah, então falei besteira, como sempre. Mas ainda assim, acho que primeiro que. Mas foi cogitado dessa forma, mas se eu não estou enganado, acabou o acordo ficando como eu falei agora. Mas acho que isso mostra o tamanho da grandeza desse cara, né? Nunca fizeram isso para ninguém. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, assim, é um feito totalmente único. E eu estava procurando um número aqui que eu fiquei impressionado quando eu pesquisei, e aí eu fui atrás de novo e achei aqui. Ele é um dos poucos jogadores na história que não é oficial, porque uma das estatísticas envolvida não era computada na época, mas a fazer um duplo, triplo-duplo. O que é um duplo, triplo-duplo? É mais de 20 em 3 estatísticas. No caso, ele teria feito num jogo 26 pontos, pego 27 rebotes e feito 20 blocos. É tranquilo, né, cara? 20 blocos. Super Um tranquilo. bloco a cada 2 minutos. Considerando, cada time lá... Na época, acho que nem tinha o relógio ainda, mas vamos considerar que cada time aí tenha 3 posses de bola a cada 2 minutos. Significa que naquele jogo, de cada 3 ataques do adversário, um acabou com um bloco do Bill Russell. Então, é insanidade. O que a gente tem hoje de diferente são quádruplos duplos no caso de um Westbrook que teve Um outro Russell, né? O outro Russell aí. Outro Russell, esse ajudou com turnovers aí, né? Mas esse foi turnover, não dá muito certo. Mas é engraçado assim, obviamente essa estatística ela é, assim, espantosa, mas também vale o contexto, né, do momento. Era uma NBA, como a gente falou, muito mais próxima do garrafão, onde os times basicamente trabalhavam para achar o melhor posicionamento do melhor jogador dentro do garrafão para poder fazer a cesta. Não tinha a regra dos 3 segundos no garrafão, então assim, era um outro basquete, tudo bem, o número é impressionante, nenhum outro jogador fez isso, a não ser o próprio Will Chamberlain, que também tinha estatísticas boçais para a época. E recordes que até hoje perduram na NBA. Mas acho que vale a pena a gente trazer só a luz aqui para quem está
ouvindo, que nunca viu o Bill Russell jogar, ou que nunca viu o basquete como era lá atrás, na década de 60, 70, para saber o que está se falando, né? E acho que para finalizar até um pouco aqui do Bill, o quanto esse cara foi, e acho que é até hoje, né? Acho que uma influência para a geração que ele viveu ali, né? Uma NBA ainda no começo dos anos 60 muito dividida pelo racismo, um racismo muito forte nos Estados Unidos, né? Como eu falei, ele foi um dos... Oi? Em Boston. Em Boston. Ele foi um dos 3 primeiros jogadores negros da história da liga, o primeiro técnico negro da história de todos os esportes americanos, e que sempre, né, esteve ao lado dessa luta, né? Estava até ouvindo essas últimas semanas ele, né, no momento em que o Muhammad Ali se recusa a ir para a guerra do Vietnã, ele tá lá do lado do Muhammad Ali, apoiando, falando, e acho que até hoje, até quando ele estava vivo aqui, presente, ele também tinha isso, né? Acho que de orientar as jovens estrelas, orientar esses jogadores, muito do que a gente viu na bolha do movimento Black Lives Matter, de jogos sendo interrompidos na NBA por conta de mortes de negros, dos jogadores indo para a rua, Damian Lillard, Stephen Curry, o próprio Antetokounmpo, todos esses caras saindo para protestar, tem muita coisa do Bill Russell ali. Acho que esse cara plantou uma semente de luta, de resistência muito forte, que outros pioneiros negros travaram junto com ele, mas que ele foi uma pedra fundamental para que isso acontecesse. Vale lembrar que até hoje, na cerimônia do Hall da Fama, a gente tem uma das 5, né, categorias onde você tem uma pessoa eleita pelo Hall da Fama, são jogadores negros. Então, o quão forte esse movimento que o Bill Russell iniciou lá na década de 60, trazendo a alma negra para o esporte, quebrando um pouco e bem pouco, diga-se de passagem, do racismo que existia na época, ele vive até hoje. Um fato curioso, o Bill Russell foi o cara que fez o próprio Kobe e o Shaq fazerem as pazes lá no comecinho dos anos 2000, quando o Shaq já tinha saído do Lakers, e salvo engano o meu já estava no Heat, o Bill Russell é o cara que vira pro Kobe e fala, cara, para com essa besteira. Para com essa bobagem vocês dois são 2 grandes jogadores e se entendam. E tem muita gente que diz que a rivalidade entre ele e o Chamberlain era muito mais por parte do Chamberlain, que queria ser o melhor dos melhores de todos os tempos, em todas as estatísticas, do que por parte dele, né? Vale lembrar que a única vez que o Chamberlain realmente conseguiu bater o Bill Russell, salvo engano meu, foi quando ele quebrou um dos recordes de estatística da NBA, que foi assistências. Foi Foi quando ele quando ele pensou, ele olhou pro Bill e falou: "Pô, o que ele faz que ele tá ganhando tanto assim, né?" Ele falou: "Deixa eu copiar ele", basicamente, né. exato. Então, este homem, meus amigos, fará uma falta enorme. Fala aí, mano Mix. E homem que tem mais anéis de campeão do que dedos para usá-los. Claro. Exatamente. Exatamente. Este homem que é Hall da Fama como jogador e como técnico, acho que fará uma falta enorme à liga pela presença, pela pessoa, por tudo que ele representava. Ele estava na cerimônia, né, desse ano, quando abre a temporada, desse ano passado, desculpa, quando a NBA abre a temporada e faz a cerimônia dos 75 melhores jogadores de todos os tempos, o Bill Russell está nessa lista, e obviamente tinha que estar. Pode não ser o basquete mais plástico que a gente vê hoje, ou mais enfeitado, ou mais cheio de técnicas, dribles e etc. Mas para a época, esse homem foi e será um revolucionário enorme.
É só o último ponto aqui do Bill, a gente comentou sobre a aposentadoria dele, né? Na próxima temporada, se não me engano, todos os uniformes, né, vão ter um brasão com o número 6 representando o número dele, e acho que na beirada da quadra também vai ter uma homenagem a ele em todos os estádios, né? E o Lakers, pela primeira vez, vai jogar em sua casa com o trevinho do Celtics pintado na quadra do Lakers em homenagem ao Bill Russell, uma das maiores rivalidades de Que é as todos os tempos, maiores. não necessariamente por conta do Bill, mas, cara, o tamanho desse jogador é incrível, assim, como jogador, como pessoa, queria muito ter conhecido pessoalmente, obviamente, acho que é um dos caras que moldou essa liga para o que ela é hoje, um dos maiores sucessos do mundo e dentro dos esportes coletivos. E participou dos times comemorativos de aniversário da NBA de todos eles. Acho que ele e o Chamberlain são os únicos dois, se eu não estou enganado. É dos 75, dos 50 e dos 25, não é isso? Além disso, o Bill Russell foi ouro na Olimpíada de Melbourne em 1956 pela seleção americana também. E Só para isso, né, cara? E para finalizar, salvo engano meu, o troféu de MVP das finais tem o nome troféu Bill Russell de MVP das finais. Stephen Curry ano passado ganhou este troféu. Muito bem, meus amigos. Uma grande perda para o esporte, mas tenho certeza que ele está em lugares muito melhores que a gente neste momento, olhando para que agora vão falar mal, olhando para que essas cabeças de bagre desses jogadores que estão aqui parem de fazer essas gracinhas como Kevin Durant anda fazendo. Mano Mixo, pedi para demitir o Steve Nash e o General E o General Manager Manager. foi mancada demais, né? Ele, obviamente, ele está muito fora do que ele deveria, né? Acho que é inegável, é indiscutível e não quero nem entrar nessa seara. O jogador que é Kevin Durant. Ponto. Parte importante da outra face. O jogador que é Kevin Durant. Ele é um jogador. O jogador não deveria decidir técnico. O jogador não tem que decidir, no caso da NBA, General Manager. O jogador tem que jogar. O jogador é muito bem pago para jogar. E eu acho que mesmo quando qualquer ser humano tem direito de querer mudar de lugar, de querer trabalhar em outro lugar, mas ele tem que lembrar que ele tem um contrato assinado, um contrato de muitos milhões, de uma franquia que apostou muito nele, que se movimentou para construir um time em torno dele. O próprio Kyrie, que tem hora que dizem que os dois querem jogar junto em outro lugar, tem hora que dizem que é por causa do Kyrie que o Durant quer sair, enfim, tá difícil de saber, mas o próprio Kyrie, que é um cara que até o presente momento foi uma grande bomba pro Nets, é dito que o Durant queria ele lá, que eles foram lá porque eles queriam jogar juntos, né? Agora estão dizendo que o Harden, com quem eles não se davam, agora são amigos de novo, foram até vistos juntos aí, festejando nas férias, que agora eles querem jogar juntos de novo, enfim. O problema de tratar pessoas como se fossem deuses é que elas podem acabar acreditando que elas são. E aí é o que acontece com os caras. Na minha opinião, o Kevin Durant está muito fora do que mesmo um monstro do basquete como ele deveria estar fazendo, e o Nets continua com um baita problema para resolver. Mas, como o meu Houston se beneficia de tudo isso, vi que quase todas as picks futuras do Nets estão em Houston, eu quero mais é que pegue fogo mesmo e que as coisas deem muito errado, e eu quero é pique boa para a gente continuar nosso processo de reconstrução. Sem Gabriel clubismo, né? Spanger, Sem clubismo. se você fosse dono do Golden State Warriors, vou fazer essa pergunta para vocês dois, mas quero ver a resposta do Gabriel primeiro. Você ganhou umas 3 vezes na Mega Sena, multibilionário brasileiro. Não que isso não seja verdade, tá, pessoal? Que isso. Foi lá, comprou o Golden State Warriors
e falou assim, cara, vou aposentar uma camisa. Você aposentaria a camisa de Kevin Durant no Golden State Warriors? Nossa, cara, essa é uma pergunta polêmica, né? Cara, mas eu não sei, parece que foi um tempo muito importante, obviamente, lá, né? Porque acho que dos 3 títulos, 2 eles estavam lá, né? Mas eu não sei, cara, eu não sinto ainda que foi aquele impacto, assim, aquele legado eterno que você teve. Eu fico com o pé atrás, eu não sei. Não, acho que não aposentaria, assim, tão fácil não, cara. O clima saiu meio esquisito, foi com o Draymond Green, né, que ele brigou no final também, cara, não, sim, sinceramente não fico com as minhas dúvidas. E você, Mano Mixel? Cara, não aposentaria. Por que não aposentaria? Eu acho que aposentar uma camisa é uma homenagem a alguém que foi um grande ídolo da franquia. Não é sobre desempenho esportivo puro e simplesmente. Se a gente for falar de desempenho esportivo, ele e o Curry são os 2 melhores jogadores que provavelmente pisaram lá nos últimos 30 anos, e aí eu não vou falar mais do que isso, porque eu não tenho conhecimento profundo o suficiente para fazer afirmações mais pesadas do que essa. Mas vamos lá, vai. Nesse século, quase com certeza os 2 melhores jogadores. Agora, quem tem mais identificação? Quem, ao longo de toda a sua carreira, contribuiu mais para a franquia? Draymond Green, que joga infinitamente menos basquete, ele é até um jogador questionável sobre alguns pontos de vista, do que o Durant, ou o Durant? Sei, o Durant contribuiu para 2 títulos, é verdade, eu acho que ninguém, né, porque o pessoal gosta muito de desmerecer coisas, né? Então por muito tempo desmereceram o Curry, dizendo que só ganhou por causa do Durant. Aí agora que nessa temporada o Curry ganhou sem o Durant e o Durant não conseguiu ganhar sem o Curry, parece que foi ao contrário, parece que, enfim, tem gente que diz o contrário. Então, assim, os feitos deles são grandes, mas eu acho que, para mim, a ideia de aposentar uma camisa é um tributo a alguém que foi um ídolo para a franquia. Se a gente começar a aposentar a camisa todo dia, daqui a pouco não tem mais camisa para jogar. Entendeu? Então, minha opinião é essa, não aposentaria. Concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram, inclusive com essa opinião retumbante do nosso querido Mano Mixel. Agora deixa eu devolver uma pergunta para você. Ixi, lá vem. Olha, Se você fosse GM do Boston Celtics, você faria uma troca envolvendo Jaylen Brown e mais alguns assets interessantes por Kevin Durant? Não. O Jaylen Brown, não. Imagino que nem o Jason Tatum. O Tatum talvez eu pensaria em trocar. Sério? Você não bota fé nenhuma no Tatum assim? Não, eu boto muita fé, mas eu acho o Tatum muito instável psicologicamente. E não é só por conta dessa temporada, não. Para mim, o Celtics era para ter ido para a final da NBA na bolha. Uhum. Era para ter ganhado do Heat ali. E ele, nos momentos em que a equipe precisou, em que ele precisou decidir, ele não conseguiu. Ao contrário do Jaylen Brown, que nas 2 vezes, para mim, mostrou muita confiança e muita garra. E até quando eu olho o jogo dos dois, quando eu comparo, por exemplo, o Jason Tatum e o Kevin Durant, para mim são 2 jogadores parecidos. Bem, muito É, mais fácil uma troca envolvendo os dois pensando em organizar o time do então, que em termos de estatura, jogo, capacidade, acho até que o Durant chuta melhor de 3 que o Tatum. Então, para mim, são 2 jogadores que se parecem, ao contrário do Jaylen Brown. O Jaylen Brown é um jogador muito mais de explosão, de infiltração, de estar mais perto da cesta, de quebrar uma defesa, de abrir um pouco mais o esquema para outros jogadores aparecerem livres na linha de 3. Então, o Jaylen Brown, se eu pudesse comparar, muito mal comparando, ele parece o Harden nos melhores tempos do Harden. Aquele cara que infiltrava e todo mundo ficava com medo dele, da infiltração, e ele abria tinha a espaço. gravidade dele, né? Agora, o Durant, para mim, ele se assemelha muito ao Tatum. Aí sim, eu acho que faria. Agora,
igual o Nets cogitou, de fazer uma troca envolvendo os dois, cara, só se o Brad Stevens estiver louco lá no Celtics. Eu Eles não faria nem fizeram, a foram bem pau. ousados, né, cara? Eu vou pedir É, simplesmente os dois. Porra. eu acho que isso não. O Celtics acho que não é tão maluco assim. Eu fiz a pergunta, eu queria até estender a pergunta pro Gabs, mas só explicando por que eu fiz, né? Acho que de todos os rumores da NBA, o time que eu acho que de fato poderia fazer essa troca e continuar competitivo de uma maneira que assim não envolva vender todo o seu futuro, é um dos poucos que poderia fazer isso, na minha opinião, é o Boston Celtics. Porque o Boston, além de poder abrir mão de um dos dois, porque receberia o Durant e continuaria, vamos dizer aqui, com o mesmo nível de estrelas, tem alguns outros assets bem interessantes que poderiam ser envolvidos e poderiam ter interesse numa composição de time e que não chegam a alejar o time do Celtics de uma forma tão decisiva, assim, a ponto de ser caro demais. Talvez seja o time que mais se aproxime de poder, de fato, fazer essa troca. O que você acha, Gato? Considerando que teve até um reforço, né, nos últimos movimentos, colocaram peças importantes sem perder as mais importantes ainda, né? Cara, eu acho que faz sentido, porque qualquer outra troca que você faça com os outros times é o que você comentou, né? Você degladia todos os jogadores atuais, mas todas as picks do futuro. Cara, o que vai sobrar? Não vai sobrar nada, nem o Kevin Durant vai querer ficar lá. Sim. Mas assim, obviamente que não considerando a troca dos dois, né? Jason Tatum e o Brown, né? Talvez um dos dois pudesse encaixar alguma coisa. Eu a minha. faria Fala. também, porque eu acho que o time do Boston é bom demais do jeito que tá, melhorou, Brogdon a mais ainda, Brogdon de sexto, Brogdon é um baita jogador, de sexto homem lá ainda, o time tá muito bem servido, muito bem servido. Não acho que precisa sair fazendo loucuras, mas enfim, mas talvez seja o time que possa se dar ao luxo de tentar. Não sei, cara. Eu tô bem cético com relação a isso. Eu acho que o Durant vai ficar no Nets, e ele vai amargar no Nets essa próxima temporada. Eu não vejo nenhum time desembolsando alguma coisa tão grande por ele, assim. A não ser que realmente seja uma dessas trocas envolvendo 4 times, De 3, 4 times pra cima. alguma coisa desse tipo. E tem que envolver o Utah Jazz, porque o Donovan Mitchell também quer sair e seria um grande asset para entrar nessa troca. Mas assim, cara, tá um cenário tão nebuloso e tão inflacionado, a gente já falou isso no último episódio. O Gobert, ele conseguiu inflacionar a liga de um jeito tão absurdo que agora o Nets vai querer igual a gente falou. O Nets foi lá na porta do Celtics, beleza, eu quero o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Os caras não pagaram 4 jogadores, mais 7 picks, mais não sei o que pelo Gobert, me dá a tua dupla dinâmica aqui pelo Kevin Durant, cara. O que foi pago pelo Gobert, se tivesse sido pago pelo Durant, não teria sido um absurdo. Não. Você fala, Não teria. ok. Não teria, cara. E aí gera uma situação que é o que você falou, bom, se o Gobert vale isso, o que valerá Kevin Durant? Quero no mínimo isso pelo Durant. Exatamente. Muito bem. E Também. graças a isso e graças a Kevin Durant, estamos até o momento sem nada na NBA. Absolutamente nada. 3 semanas do último programa? 3 semanas. Vou resumir para você, ouvinte, o que mudou na NBA nessas últimas 3 semanas. Fala aí, Maranhão, de novo. Nada. Nada mudou. É difícil, né? A não ser, como a gente comentou antes de entrar aqui, uma mini briga aí entre o DeJounte Murray e o Paulo Banchero, num desses jogos aí exibicionistas da Drew League lá, que acho que é a liga do Jamal Crawford, salvo engano, meu. Liga de verão lá, da galerinha, vai bater uma pelada. Borrachão. Amigos do Zico contra colegas do Ronaldo, enfim. Esse rolê aí. É esse ponto que a gente desceu aqui de comentar esse tipo de coisa. Agora, só pra gente encerrar esse episódio mais curto, no último episódio a gente não falou tanto. Podemos falar hoje.
A gente não falou de todas as trocas que aconteceram, obviamente, falamos das principais, mas tivemos a ida do nosso cover do Luka Doncic, saindo do Dallas Mavericks pro New York Knicks, nosso amigo Jalen Brunson, por uma quantia multimilionária. O Nicão vem com tudo. Se o Donovan Mitchell for pro Knicks, é Knicks campeão, irmão. Ninguém segura. E passa a régua. Olha. Primeira afirmação forte e impensada da temporada deste trio. Knicks campeão, olha isso. Começou o preview. O que uma falta de uma off-season faz com a gente? É muito mais abusado do que a minha do ano passado, que era Golden State na final da conferência, e nem eu acreditava nela, que fique claro. Olha, se daqui a um ano o Knicks for campeão, Maranhão, a gente volta aqui para render homenagens a você e a sua bola de cristal, porque... Mas tem um porém, eu falei que ele só vai ser campeão se o Donovan Mitchell for pra lá, né? Ah, mas eu acho que nem com o Donovan Mitchell, hein? Será? Difícil, olha, né? Vamos lá. Primeiro que eles vão ter que pagar um preço pelo Donovan Mitchell, né? Vai ter que mandar uma galera pra lá. Exato. Depois, mas vamos esquecer isso. Se pegar o time atual do Knicks e jogar o Donovan Mitchell lá, eu ainda acho que eles não são campeões. O Knicks é um time muito simpático. Porém, um time que é o segundo time onde as coisas mais dão errado na liga nos últimos tempos, só perdendo para um time que é incrivelmente ainda mais simpático, nosso Kingão, time do coração do Rafa aqui. Então, assim, eu tenho 2 pés atrás antes de achar que qualquer coisa vai dar certo no Knicks. Não que eu torça contra, mas, enfim. Em relação ao Brunson, eu acho que pagaram demais. Pagaram demais. Eu acho o Brunson um bom jogador. É jovem, evoluiu aí ao longo das últimas 2 temporadas, mas para mim foi muito mais uma impressão, foi em cima de uma impressão que ele deixou nos momentos do playoff em que o Doncic esteve fora e ele encarnou o Doncic e jogou como se fosse o Doncic. Eu acho que tudo bem, isso pode criar a ideia de que ele, num time em que ele possa ser protagonista, ele tem capacidade de entregar aquele nível de basquete. Mas eu acho que é uma amostra muito pequena para ter certeza disso. Se ele conseguir entregar, legal, muito bom para o Knicks. Mas acho que é isso que ele vai ter que provar, né? Porque ele foi muito bem, igual o Rafa comentou, né? Um cover do Luka Doncic, né? Conseguiu se espelhar muito ali, conseguiu jogar bem com ele. Conseguiu o protagonismo quando o Doncic estava machucado no começo dos playoffs, mas, cara, há quanto tempo que ele vai conseguir sustentar isso, né? Se sustentar, beleza, foi realmente um cara para agregar ali, mas... Estamos falando de um jogador que entregou 16 pontos de média, que não é muito, para uma estrela, não é muito. Mesmo que a gente fale de um armador aqui, que, enfim, dependendo da característica, pode pontuar menos. 4,8 assistências, 0,8 steals por jogo, 3,9 rebotes. Não são números muito impressionantes. Não são números de alguém que ganha o que ele foi ganhar no Knicks. O Knicks pagou como se ele fosse o jogador daqueles jogos de playoff sem Doncic. Se der certo, ótima aposta. Excelente. Conseguiram uma estrela, conseguiram um franchise player. Coisa que eles não têm. Mas sabe. E o Julius Randle, mano? Eu gosto dele, mas ele não é um franchise player. Tô brincando. Eu acho que foi muito caro. Eu queria o Brunson no meu time? Queria, não vou mentir não. Acho um ótimo jogador. Mas foi mais uma das inflacionadas que essa off-season nos trouxe. Mas, cara, e tem muito boato ainda de que o Knicks vai se desfazer ainda do Cam Reddish. O Cam Reddish pode ir pro Lakers. Mais um aí pro Lakers. E, cara, sim, loucuras, né? Muito bem, meus amigos. Acho que era isso. Salve, salve, Bill Russell. Só uma última curiosidade sobre Bill Russell.
Eu acho que eu sei qual que é que você vai falar. O último time treinado por Bill Russell na temporada 87-88 foi nada mais, nada menos que ele, o Sacramento Kings. E aí fica uma Isso- pergunta. É, Na temporada 87-88, o Sacramento Kings foi aos playoffs? nem ele conseguiu isso. Nem Bill conseguiu. Velho, ri pra não chorar. Nem o Bill Russell conseguiu levar o Kings para os playoffs. Mas eu vou mandar aqui uma afirmação forte para essa temporada. Essa temporada o Kingão vai para os playoffs. Olha, play-in através playoff através do play-in. Não, acho que o mais provável é que seja através de play-in, mas vai para os playoffs. Vamos assistir junto isso aí, Rafa. Vamos gravar um programa do jogo da volta do Kingão aos playoffs. Nós vamos fazer que o Casemiro faz lá, um reaction. Exatamente, vamos fazer um react do Kingão nos playoffs. Nós vamos fazer um react ao vivo no YouTube. Nossa, se o Kings for pro playoffs, eu tô ao vivo no YouTube, eu e vocês. Nós vamos, cara, botar o computador aqui do lado da TV. Não dá pra gente passar o jogo, né? Não temos os direitos autorais disso. Ainda, a NBA ainda não nos descobriu, mas a gente vai. Cara, isso vai ser demais, hein? Cara, nossa, vixe Maria. Mano, Mixo, isso aí vai ser melhor do que se o Coringão tivesse passado do Flamengo na Libertadores. Fala disso, cara. O clima ficou chato. O clima ficou pesado. Amanhã tem, mano, Mixo. Amanhã é nós. Coringão na massa. Muito bem, meus amigos. Considerações finais desse episódio, porque nós já começamos aqui a falar besteira, o povo vai achar que a gente tá bêbado. E daqui da minha parte, só que é um prazer estar com os senhores novamente, depois de 3 semanas aí sem gravar. Essas férias estão sendo merecidas, porém em breve aí a gente volta com tudo na nossa rotina semanal de programas, né, Rafa, né, Gabs? Se Deus quiser. 82 jogos? Tranquilo. Tranquilo. Cara, meu destaque final fica para um último feito aqui de Bill Russell, que em 2011 ele recebeu a medalha presidencial da liberdade das mãos de simplesmente Barack Obama. Mais monstro aí, mais um dos pontos aí dos destaques do ativismo social até recente, né? Verdade, muito bem lembrado. Grande Barack Obama. Cara, meu destaque final sou fã incondicional do Bill Russell. Foi uma honra falar desse cara aqui, nem que seja por pouco tempo. Quem não conhece, vai lá no YouTube, pesquisa Bill Russell, ou veja a sua história, os poucos vídeos que tem dessa época. Não sou torcedor do Celtics, mas esse cara fez o Celtics ser o que é. São 17 títulos do Celtics, 11 foram conseguidos com esse cara. Então é muita coisa. E ele levou essa franquia ao patamar que ela está hoje, né? A franquia com mais títulos da NBA. Então, leiam, vejam, assistam Bill Russell e fiquem bem, galera. E, se Deus quiser, se alguma coisa acontecer na NBA, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Os times têm um pouco menos de um mês para encerrar, tá? Só para ficar aí, galera, ficar ligado, já querendo puxar a orelha. Falta menos de um mês para acabar essa gracinha aí da off-season, deles poderem trocar da free agents e etc. Então, alguma coisa tem que acontecer, né? Tem boato aí do Ben Simmons também querendo sair do Nets. O Nets vai virar o Sacramento Kings, escuta o que eu tô dizendo. E o Mano Mixer fica feliz. Isso aí. É isso aí, moçada. Até semana que vem. Um grande abraço, fiquem bem. E esse foi mais um Ed 3. Valeu! Valeu, galera.